pessoal, conforme é pedido, eu vou gravar como é que a gente faz o exercício 2, principalmente para aquelas pessoas que não puderam comparecer na aula ontem. Neste caso, nós temos que um teste de sedimentação de um lodo com concentração inicial de 2.900 mg por litro apresentou os resultados da tabela a seguir. A altura inicial da interface foi de 0,43 metros e pede para determinar a área requerida para a gente alcançar uma concentração de sólidos de 10.000 mg por litro, considerando uma vazão de entrada de 500 metros cúbicos por dia. Essa aqui é a tabela que a gente vai utilizar e para a gente calcular a área a gente precisa da vazão, do H0 e desse TM. Além disso, a gente precisa saber se o nosso sedimentador atinge a concentração desejada. Então, nosso primeiro passo vai ser essa verificação. Para isso, a gente vai usar o método de Talmadge-Fitch, que é o método gráfico, que utiliza o gráfico da altura por tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser traçar a tangente no primeiro e no último ponto. Está aqui traçada. Depois, a gente vai traçar uma bissetriz na junção dessas tangentes, que nada mais é que dividir esse ângulo formado em duas partes iguais. Aonde a bissetriz encontra a nossa curva, a gente tem o ponto crítico, que é aquele ponto que eu vou, a partir daí, pensar em parar no nosso sedimentador. A gente consegue determinar a altura do ponto crítico e esse tempo. Então, a gente pode parar no nosso sedimentador a partir de 27 minutos. Feito isso, a gente vai traçar uma tangente no ponto crítico e aonde ele juntar com a tangente do último ponto, a gente tem o ponto final de compactação. A gente consegue achar essa altura e a gente consegue achar o tempo final de compactação, que foi de 37 minutos. Então, a gente vai desligar o nosso sedimentador, isso é, parar o nosso processo entre 27 e 37 minutos. Menos que isso, a gente ainda não conseguiu fazer a separação em duas fases. E mais do que isso, é tempo perdido, não tem por que deixar, porque ele não compacta mais. Então, agora, a gente vai ver se o nosso sedimentador atinge essa concentração desejada. A gente vai partir da fórmula V1C1 igual a V2C2, como a área é igual, ele se transforma em altura vezes concentração igual a altura vezes concentração. Vou usar como referência o H0C0, que é de projeto, e o erro é menor. O HU a gente achou pelo gráfico, e vou determinar o CU, que é a concentração máxima atingida pelo sedimentador, que no nosso caso deu 22.672 mg por litro. Como a concentração desejada é 10.000 mg por litro, ok, nosso sedimentador consegue atingir. Agora, a gente vai fazer o oposto. A gente vai determinar a altura correspondente àquela concentração desejada. A gente vai traçar até aqui a tangente, essa altura, para poder determinar o tempo que a gente vai parar o nosso sedimentador. Então, eu achei aqui, pela mesma fórmula, sempre usando H0C0 como base, porque tem menos erro, e essa altura a gente determinou 0,1247 metros, deve ser igual para todo mundo, uma vez que as condições vêm de projeto. Pego essa altura, coloco aqui no nosso gráfico, 0,12, venho até a tangente do ponto crítico, não é até a nossa curva, é até a tangente, e vou descer esse valor. Esse valor vai ser 26 minutos. O nosso sedimentador ele só pode parar a partir dos 27 minutos. Então, quer dizer que aquela concentração de 10.000 mg por litro é uma concentração anterior à concentração do ponto crítico, que é onde a gente tem a divisão em duas fases. Então, a gente não vai parar em 26 minutos, a gente vai parar em 27. E o nosso cálculo de área, a gente vai fazer em função, então, do tempo do ponto crítico e não do tempo daquela concentração. Isso só aconteceu porque esse tempo é menor do que o ponto crítico. Se por um acaso tivesse dado aqui no meio, né, como está indicado aqui, aí não teria problema nenhum. A gente poderia seguir adiante com esse valor de TN. Nesse caso, é porque o valor deu menor que o ponto crítico. Então, só para recordar, a gente sempre vai parar o sedimentador entre TC e o TU. Coloquei aqui o valor da vazão multiplicado pelo tempo. Como a gente tem diferença de unidade, a gente vai ter que fazer uma conversão, que está aqui feita, para poder cancelar as unidades. E a vazão e o H0, eles têm que estar no mesmo sistema, para que a gente possa calcular a área em metros quadrados. Nesse caso, né, no meu traçado, o tempo crítico deu 27 minutos, então a área requerida é 21,8 metros quadrados.